Boa noite, igreja. Nesta sexta-feira, dia 24 de julho, continuando com a nossa série Lidando com as Emoções, a lição número 10. Vamos hoje falar da opressão, da confusão, da escuridão. E uma vez mais aqui, Pastor Manuel na Igreja Porta, em Joinville. E vamos começar a nossa lição esta noite. Queremos lembrar da escritura que ajuda a lidar o nosso estudo, Colossenses 3, versículo 15, onde Paulo escreve: permitam que a paz de Cristo governe os seus corações, pois como membros do corpo vocês são chamados a viver em paz. E às vezes sabemos que as emoções não nos permitem fazer isso, então precisamos aprender a controlar as emoções para que possamos viver em paz e sempre ser agradecidos. Então, todos temos momentos de confusão, de opressão, passamos tempos difíceis, a vida às vezes nos traz momentos de dificuldade, tempos em que esperamos uma coisa e acontece outra, frustração. E tudo isso, como eu disse, pode causar frustração, às vezes até incredulidade. Pessoas que dizem: eu pensei que Deus ia fazer isso, não vai fazer, eu já não quero mais a Deus. Então, eu não sei se você alguma vez esteve numa situação como essa, quando nada faz sentido. E você acredita em Deus, serve a Deus, vai na igreja, lê, ora a sua Bíblia, mas se encontra num momento de desesperação, sem respostas, e vira um tempo de escuridão. Então, tempos assim, as nossas orações muitas vezes acabam virando naquelas que dizem: Senhor, por quê? Igual a Jó. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? E por quê? Fazemos perguntas. Será que eu perdi a minha fé? Será que Deus não me ouve? Será que Deus sumiu? Eu estou ficando louco? E sentimos que a presença de Deus some, desaparece. Cada situação que enfrentamos, as emoções tentam levar você e eu para uma situação de confusão, de desespero, de frustração. E Deus tem um remédio e a verdade que está na sua palavra. Então vamos ler a nossa escritura hoje, nesta lição número 10, lidando com as emoções. Vamos ler Isaías capítulo 50, o livro de Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11. Queremos ler esses dois versículos, se você me acompanha. Isaías 50, versículo 10 e 11. Quem entre vocês teme o Senhor? E quem obedece a seu servo? Falando de Cristo. Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz, ou seja, confiar em si mesmo, e se aquecem em seu próprio fogo, esta é a recompensa que receberão de mim. E ele nos diz: em breve cairão em grande tormento. Vamos orar esta noite. Senhor, te pedimos a tua graça e misericórdia, nos ajuda, nos ilumina neste estudo, para que a tua palavra, Senhor, nos traga direção e caminho a nossas vidas, nos ajuda a aprender e a confiar em ti. Expulsamos todo espírito de escuridão, de opressão, confusão e frustração esta noite. No nome de Cristo te agradecemos por tudo que vais fazer. Amém, aleluia. Vamos começar primeiro dando uma olhada ao que é a realidade da escuridão. E a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas na Bíblia que enfrentaram tempos de escuridão nas suas vidas. A Bíblia nos conta o que eles passaram. E se eu for falar de 10% deles, passaríamos a noite toda só nisso. Então, se você tem pessoas que só escutam ou gostam de ouvir
o evangelho de pensamento positivo, ou seja, bênção, 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 a paz do Senhor, a paz do Senhor. Se é isso que você só escuta, ou se você nunca leu a Bíblia, você pode chegar a essa conclusão de que ninguém nunca teve dificuldades, escuridão, tempos difíceis, tempos de confusão e dificuldade, mas nós acreditamos no pensamento positivo, mas também somos realistas. Eu não vou negar o que está acontecendo, encaramos a verdade, e todo crente que é nascido de novo, lavado pelo sangue de Cristo, perdoado, que acredita em Jesus, vai enfrentar, de vez em quando, em alguns dias da sua vida, tempos sômbrios ou momentos difíceis. Eu não estou falando de uma escuridão espiritual na qual você se afasta de Deus e vive na rebelião, longe de Jesus, tendo um problema atrás do outro, mas eu estou falando dos verdadeiros crentes, aqueles que seguem a Cristo, que amam a Jesus, que aprendem dele, louvam a Jesus, oram, leem sua Bíblia. Eles enfrentam lutas e dificuldades muito reais, muito verdadeiras. A Bíblia nos ensina pessoas que tiveram essa realidade. Por exemplo, Jó. Eu falei dele, um homem justo que estava numa escuridão profunda. E não foi nem culpa dele, sentindo que Deus tinha o abandonado. Em Jó 19, versículo 8, a Bíblia diz: Deus fechou o meu caminho com um muro. Isso é Jó falando. Deus fechou meu caminho com um muro e, escuta, cobriu de escuridão os meus caminhos. Ele está se perguntando por quê. Se você lê o livro de Jó, é o tempo todo: Senhor, por quê? O que é que eu fiz? A Bíblia também nos fala de um homem chamado Abacuque. Abacuque, ele vive num tempo de muita escuridão na nação de Israel. Ele enfrentou dias difíceis e ele faz perguntas: até quando, Senhor? Abacuque 1:2, clamarei e tu não ouvirás. Você já se sentiu ou se encontrou numa situação como essa? E clamarei a ti por causa da violência e tu não salvarás. Ou clamarei a ti por qualquer causa, de qualquer situação, e eu não escuto. Ele estava no meio de um dilema, de uma escuridão, não conseguia respostas. Também temos a João Batista. Viveu a sua vida, sua missão na vida foi ser o predecessor de Cristo, anunciar a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e batizar a Cristo. Toda a sua vida, essa foi sua única missão, a missão de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Maria chega grávida de Jesus, ele está no ventre da sua mãe Elizabeth e ele pula, e cheio do Espírito Santo, no ventre da sua mãe. Uma grande responsabilidade, acaba sendo preso pelas suas convicções, e Jesus declarou que nunca tinha nascido, nunca nasceu alguém maior que João Batista. Ele pregou fiel e corajosamente o evangelho, mas ele teve momentos de escuridão. Ele teve momentos de escuridão em Lucas 3, 19 e 20. Mas falou João Batista contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do seu próprio irmão, de Herodes. E porque ele tinha feito muitas outras coisas mais. Então Herodes fez uma coisa ainda pior e mandou pôr João na cadeia. Já depois, em Mateus 11, versículo 2 e 3, e João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo os milagres e tudo, ele começa a ficar com dúvida. E na prisão ele envia seus discípulos: vão lá e perguntem a Cristo. Versículo 3, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Ou seja, essa opressão, essa
essa dificuldade, esse tempo de escuridão é muito sério e é uma coisa que não é incomum, ou seja, acontece, é uma coisa comum, outros homens de Deus passaram por isso. Paulo conheceu muito bem a confusão, a escuridão, ele passou tempo de muita angústia por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus, os frutos do Espírito, escuta bem, a maturidade, o amadurecimento e o fruto do Espírito de um cristão sempre acontece em tempos de escuridão. Ou seja, às vezes tem frutas que elas maduram mais rápido no escuro. Não sei se você alguma vez colocou um mamão, um abacate dentro de antes tinha, não essas sacolas de plástico que dão hoje no supermercado, tinham sacola de papelão, de um papel marrom. Você coloca um mamão, um abacaxi, um abacate dentro de uma bolsa como essa de supermercado que tinha antes de papel e coloca no forno. Não ligar o forno para aquecer, não. Só coloca ali no escuro e deixa, ele vai ficar maduro muito mais rápido. Então, os frutos do Espírito e o amadurecimento espiritual de um cristão acontece na escuridão, em momentos de, às vezes, opressão. Não sei se você conhece a flor da Páscoa, aquela florzinha vermelha que se usa para Natal, se usa para o tempo de Páscoa. Você sabia que ela só pode crescer quando está escuro? Se ela recebe luz durante o tempo de crescimento dessa flor, vai afetar a qualidade do vermelho que ela tem. Ou seja, o vermelho das folhas perde a cor vermelha e fica bem clarinho, um rosa mais ou menos, quando tem luz. Então, na verdade, quando estamos no fundo do poço e está tudo escuro e você olha lá para cima, você pode ver as estrelas muito fáceis, né? Mas se você está lá fora, no meio da luz do sol, você não vê as estrelas. Então, a escuridão nos ajuda a aperfeiçoar nossa capacidade de ver espiritualmente. Nos ajuda a essa capacidade de ver espiritualmente. Às vezes temos o brilho do mundo nos nossos olhos e não podemos ver a beleza do que Deus está fazendo dentro de nós. Em tempos de solidão, às vezes precisamos colocar nossos olhos em Cristo e ver o que não podíamos ver na escuridão. Porque a escuridão, uma coisa que você pode ter certeza, já que estamos falando da realidade da escuridão, é que ela não é para sempre, não é infinita, nunca vai durar para sempre. Deus está trabalhando em nós, Ele tem um propósito, ficamos muitas vezes no escuro pensando, vou morrer, Deus não vai me ajudar, mas pode ter certeza que Deus vai ajudar, Ele sabe que vamos viver e que vamos ficar melhores do que antes. E sentimos muitas vezes que não aguentamos mais, não podemos mais. Mas Deus diz, não, você pode suportar qualquer coisa, eu vou lhe ajudar. Em Salmos 30, versículo 5, a Bíblia nos diz, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Ou seja, Davi está dizendo, escute bem, você, mesmo que estiver em tempo difícil de choro, de manhã a alegria vai chegar. Deus vai fazer com que o sol saia, o sol vai sair, vai levantar, vai iluminar nosso caminho outra vez. Precisamos ter cuidado como julgamos as coisas no tempo de confusão, no tempo de opressão. A gente pode ver uma coisa, acabou-se, não vai dar certo, não prestou, não vamos conseguir. Não, você não pode jogar isso. Senhor, o que você quer que eu aprenda no meio
desta dificuldade, desta escuridão, neste tempo de frustração. E precisamos ter cuidado como medimos ou fazemos certos julgamentos. Às vezes julgamos pessoas. Ele não presta para nada. E era um tempo escuro que Deus estava usando para trazer uma transformação em tempos de escuridão. Todos eles têm o seu propósito. Deus não permite que nada aconteça só por acontecer. Tem o seu propósito. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o propósito de Deus está sendo fabricado, talhado, preparado nas nossas vidas, e muitas vezes tempos de escuridão é quando isso acontece. Então, o que fazemos na época, nos tempos de escuridão? Durante esses tempos de opressão, o que vamos fazer, não é? Porque essa é a pergunta. Então, o que eu faço, pastor? Porque onde você estava, digamos, a pergunta, o que você estava fazendo, ou aonde você estava quando as luzes apagaram, quando começou essa escuridão? Quando esse momento de dificuldade começou, onde você estava? Porque o teste do caráter, do nosso caráter, do meu caráter e do seu caráter, o teste do nosso caráter é como agimos quando estamos no escuro. Quando estamos no escuro, como vamos lidar com a escuridão, como vamos agir, como vamos responder quando a escuridão vem ao nosso encontro. Veja bem, Pastor Mitchell sempre nos ensinou de que não é o que acontece em nossa vida o que é importante. O importante é como nós respondemos, como nós agimos com o que acontece. Porque para Deus ainda tem um amanhã, um depois de amanhã, tem semana que vem, tem mês que vem, tem ano que vem. Muitas vezes agimos como que é o fim do mundo. Se eu não fizer uma mudança, o mundo vai explodir e vai acabar. E nossa Escritura nos dá sabedoria para lidar em momentos de escuridão. Passos sábios que podemos dar quando as luzes apagam. Vejam bem, versículo 10, ele diz: quem entre vocês teme o Senhor, ou seja, respeitamos o Senhor e obedecemos a seu servo, as palavras de Cristo. Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, quando você está na hora mais escura, o que você faz? Você vai confiar em você? Porque pode parecer uma coisa muito simples, mas é uma verdade muito poderosa, é que todos queremos respostas na hora de escuridão. Todos queremos a resposta do porquê. Por que isso? Por que eu? Por que aquilo outro? Uma pessoa disse: o cristão não vive pela explicação, vive pelas promessas. Escuta bem, um cristão não vive pela explicação, ele vive pelas promessas. E a realidade é que Deus não está obrigado a explicar a você e eu todos os detalhes do que está acontecendo na nossa vida. Todos queremos ter o controle, todos queremos controlar a situação. E às vezes não faz sentido, não sabemos o que vai acontecer, como vai ser e ficamos preocupados. Então alguma coisa aconteceu, Deus ficou dormindo, Deus está com dor de barriga, foi no hospital, está doente e não vai poder me ajudar. Eu tenho que resolver, e agimos de uma maneira errada. Então, Deus não tem uma obrigação de explicar a você e eu todos os detalhes. Você e eu somos obrigados a acreditar em Deus. E da maneira que você e eu acreditamos em Deus, Deus nos refina, nos reforça, nos faz mais completos, nos traz maturidade, e que nem os 3 jovens hebreus, ele estará conosco no meio do fogo. Um exemplo que eu vi, eu quero trazer essa noite, eu não sei se você talvez já ouviu falar pelo filme, não sei, que eu nunca assisti, mas do barco famoso que afundou, o Titanic, né?
o barco Titanic, ele foi atingido por um iceberg. E você sabia que o problema não foi o iceberg? Porque barcos batem iceberg o tempo todo. O problema foi que o aço que foi utilizado para fazer o casco do barco não foi aquecido e temperado a temperaturas altas suficientes para que fosse mais duro. Na pressa de preparar o barco e ter o barco pronto para essa viagem inesperada, famosa, que todo mundo queria ir na primeira viagem do Titanic, eles não fizeram o casco do navio com o aço temperado a temperaturas altas suficientemente para ser o duro para aguentar isso. E isso causou que o iceberg o gelo tivesse furado e afundar o barco. E olha, os caminhos de Deus sempre estão além da nossa capacidade pessoal de entender ou calcular. Muitas vezes, Senhor, o que você está fazendo? Eu não entendo, então eu vou fazer o que eu quero. Sempre tem um lugar no qual você e eu colocamos a nossa fé, especialmente quando não podemos ver ou entender. Quando você não entende, quando você não vê, temos que colocar a nossa fé em Cristo. Senhor, eu sei, eu confio que você sabe o que você está fazendo. Porque a palavra de Deus não muda. Ela nunca falha. E Deus não mudou, Deus não foi para outra cidade, não foi para outro planeta, para outro país. E quando você e eu estamos enfrentando a escuridão, Ele está ali. Ele sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas você vai no médico sem conhecer muitas vezes e você confia nele? Quantas pessoas sobem no ônibus sem saber se o cara está bêbado, se ele sabe dirigir, se ele levou muita multa, e você sobe no ônibus e senta no ônibus e confia nele sem pensar nada disso? Quantos vão no restaurante e comem a comida sem conhecer o cozinheiro, sem saber se ele está, como é que ele cozinha, se ele lava as mãos? Eu não sei. E eletricidade, quantos de nós usamos eletricidade? Ligamos a luz, apagamos a luz, ligamos o chuveiro, água quente, mesmo quando não entendemos eletricidade. E precisamos saber e ter a confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Olha, em Romanos 11:13 diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Ou seja, não adianta tentar entender, porque Deus sabe o que está fazendo, só é confiar nele. Não, é impossível entender suas decisões, seus caminhos. Jó, capítulo 9, versículo 10. Jó, ele disse, ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. E realiza milagres incontáveis. Se Jó não entendeu, se Paulo em Romanos não entendeu, você e eu provavelmente não vamos entender. Já agora em Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. De que aconteça o que acontecer, eu vou esperar pela resposta de Deus. Outra tradução diz assim: ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Nele eu vou confiar. Por quê? Porque quando a razão não pode andar, a nossa fé precisa nadar. Quando a nossa fé não consegue, a nossa razão, entendimento, o que conhecemos, não consegue dar uns passos e se sentir firme, é o momento da nossa fé começar a nadar e confiar em Deus. Porque a verdade não deixa de ser verdade, mesmo no meio da escuridão. Eu sei que é verdade quando está na luz, quando eu vejo, quando eu entendo, quando tudo faz sentido. Ah, tem razão, isso faz sentido. Ok, você acredita quando é luz, mas quando a escuridão não deixa de ser verdade. Quando as coisas ficam difíceis, a resposta é continuar orando até que a luz quebre a escuridão e possamos ver. Paulo e Silas
foram jogados na prisão. Eles começaram na prisão, e não é prisão como hoje em dia, ali era horrível a situação. Eles começaram a orar, a louvar a Deus, e era meia-noite, dentro da prisão, uma escuridão total, uma luz brilha, um anjo vem, abre a porta, deixa eles sair livres. Então precisamos orar e confiar, acreditar em Deus, mesmo quando não sentimos vontade de orar. Essa é a parte mais difícil. É orar mesmo quando não temos vontade, porque é muito bom ter vontade de orar quando vem alguém em casa para comer. Vamos orar pela comida, para que ouçam o bonito que falamos. Senhor, obrigado por estes alimentos, pela mão do agricultor que fez o pão. Não, orar diariamente, mas ainda mais em tempos quando você não sente vontade de orar. Ou quando as circunstâncias não são o que estávamos esperando ou querendo. Não gostamos das circunstâncias. Então, precisamos não dar ouvido às emoções, à confusão, à opressão, não dar ouvido aos nossos sentimentos, à nossa frustração. E, nesse momento, precisamos clamar a Deus. Lucas, capítulo 11. Versículo 9 e 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Romanos 8, 26. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis, ou seja, orar em línguas. Senhor, me ensina, eu não sei o que falar, não sei o que dizer, não sei como fazer. Agora, Jonás, capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste minha voz. Ele estava dentro do ventre do peixe, ele foi tragado, mas ele clamou. Ele estava em angústia, e em vez de fazer loucura, ou não obedecer a Deus, ele clamou a Deus, Deus respondeu, ouviu a sua voz. Agora Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, uma escritura muito conhecida, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista, ele diz com toda confiança, você está ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado para uma ovelha não é para passar a mão e fazer se sentir bem. Ai, que gostoso essa vara, ai, que cajado tão saboroso. Não, isso às vezes dói, às vezes traz correção, traz disciplina para a ovelha, mas ele diz, não temerei porque tu estás comigo. Então a pergunta ou a confiança que precisamos ter é que Deus não muda. Deus não muda, ele não muda nem de endereço, de lugar, e mesmo quando estamos confusos, Deus ainda continua estando ali. Então, Deus sempre é a nossa ajuda em tempos de dificuldade, de tribulação, de angústia, de dificuldade. Não importa quanta escuridão haja, não importa o difícil que a situação parece, não importa, Deus está sempre lá fielmente para nos ajudar. Quando você e eu somos atacados pela confusão, atacados pela frustração, pela escuridão, e você começa a se sentir desorientado, Deus não vai-se embora, não desaparece, não some, ele não se move, ele está ali. Lembre-se da nossa escritura, se vocês caminham na escuridão, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, ele se agarrou de Deus. E na hora de escuridão maior, ele obteve uma revelação de Deus que ele nunca tinha tido antes. Ele era um homem que conhecia bem a Deus. Mas no meio do seu momento de maior escuridão, ele se agarrou a Deus, não soltou, clamou a ele, e nesse momento Deus deu a ele uma maior revelação
de Deus em Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e estou arrependido. Ou seja, Senhor, desculpa tudo mal que eu falei, as culpas de quando eu disse que você me abandonou, que você não me queria mais, que você me deixou. Desculpa o mal que eu falei, as mentiras que eu disse, as calúnias que eu inventei. Desculpa, Senhor, o que eu falei estava errado, estou arrependido. Jó 19, 25. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia por fim ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Isso é antes da ressurreição de Cristo. E Jó tinha certeza plena, absoluta, de que mesmo que ele morresse, ele iria ver a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Isso se chama confiança, isso se chama fé. Estamos falando de Jó, um homem que perdeu tudo. E a mulher dele disse, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Ele tinha todo motivo para fazer esse tipo de resposta, mas ele não fez isso. Deus nos encontrará em um lugar de escuridão e sempre nos ajudará. Ele encontrou Jacó. Jacó estava num lugar escuro, teve uma luta com um anjo e a noite toda, mas acabou sendo abençoado. Foi um tempo de escuridão para Jacó. 2 discípulos, depois da ressurreição de Cristo, ficaram falando tristemente, oprimidos, deprimidos, porque nosso Senhor morreu no caminho, na estrada de Emaús. Estão falando na hora mais escura da humanidade, da história do mundo. E de repente Jesus vem ao lado deles, sem eles perceberem, começa a conversar com eles e eles sentem, porque no momento mais escuro Deus apareceu. Às vezes, as pessoas são tentadas em procurar a sua própria luz ou escapar no momento de escuridão. Quando as coisas ficam escuras, a razão não pode entender o que está acontecendo e essa razão às vezes acaba cegando as pessoas. E as pessoas fazem decisões que depois acabam se arrependendo. Decisões as quais muitas vezes são irrevocáveis. É difícil voltar atrás em decisões como essas. É por isso que em tempos de escuridão, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu vou esperar em Ti. Tem pessoas que começam a raciocinar com eles mesmos e acabam ficando ainda mais a confusão mais profunda. Tem outros que procuram a sua própria luz e acabam em aflição pior, uma opressão pior da que estavam antes. E muitos acabam se afastando de Deus uma vez mais. Se vocês caminham na escuridão, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. O versículo 11 nos diz, tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. Veja bem, pessoas que tentam procurar sua própria luz. Tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem no seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. E essa escuridão vira uma coisa muito pior. Porque a luz que é feita pelo homem, a luz que é produzida pelo homem, quando o homem procura resolver seus próprios problemas, acaba sendo sempre enganosa e pior. O resultado é pior. Quantas vezes eu tenho visto pessoas que acabam fazendo decisões assim, dessa maneira apressada, sem pensar, sem confiar em Deus, e no fim disse, por que é que eu fiz isso? Em momentos mais escuros, é quando precisamos olhar para o céu, a luz de Deus, não escapar, não tentar ligar sua própria luz, especialmente quando a escuridão continua e demora. É nesse momento que precisamos dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou esperar, eu vou orar, eu vou procurar isso e confiar esperando em Ti. Lembra-se de Abraão? Abraão já era velho. Sua fé ficou fraca porque esperou 20 anos pelo filho prometido por Deus, não teve esse filho prometido, e o que foi que aconteceu? Ele acabou fazendo o que ele quis.
Sua esposa viu a frustração dele. Depois de 20 anos esperando um filho, a mulher não consegue dar um filho para ele. Ela diz: ô marido, por que tu não acende teu próprio fogo? Tá aqui, ó, eu te dou a minha escrava. Usa ela como mulher e vamos ter um filho com ela. E assim a gente diz que você teve um filho comigo. Ele poderia ter dito não. Teria mudado a história do mundo. Mas não, ele pegou, ouviu a mulher, se deixou levar pela sua própria luz, sua própria decisão e acabou dando à luz um Ismael. Ele acendeu seu próprio fogo. É por isso que precisamos nos apoiar em Deus. Apoiar no fogo de Deus. Esperar por Ele. Quantos se lembram de Moisés? Moisés, ele foi chamado a ser libertador do povo de Israel no Egito. Ele chega lá e se encontra com... Não era o que ele esperava, as coisas não estavam assim, e acabou matando o egípcio. Pedro, falando com Jesus, o que vamos fazer? Ele diz, eu vou ser crucificado. De jeito nenhum, Senhor. Eles estão saindo do jardim de Getsemani, eles estão indo para a cidade de Jerusalém, vem um exército de romanos para levar ele. Judas dá um beijo, traiciona Cristo e pegam a Jesus para levar. E Jesus tinha um plano. Pedro tinha uma espada. O que ele faz? Puxa a espada e corta a orelha de um servo lá dos soldados. Jesus teve que parar tudo, fazer um milagre, ajeitar esse problema. E depois Pedro passou muito tempo difícil, de dificuldade. Por quê? Porque as coisas não foram feitas. Ele não esperou em Deus, ele quis acender seu próprio fogo, acender sua própria luz. Nos momentos mais escuros que você e eu temos na vida, quando você está passando por um momento muito escuro, nesses momentos é quando precisamos olhar para Deus, porque Deus é fiel. É aí que precisamos nos lembrar que Deus sempre é fiel. Não no carro, Deus é fiel, mas na hora da dificuldade eu faço o que eu quero. Não, Deus é fiel o tempo todo. Eu li uma história de uma jovem, uma guria, uma criança de 6 anos. O pai foi colocar ela para dormir. E quando deu um beijo para ela, apagou a luz, oraram, fizeram oração, deu um beijo nela e ela apagou a luz do quarto. E antes que ele saísse do quarto, a menina pergunta: papai, quando você desligou a luz, essa é a noite mais escura que eu já vi na minha vida, papai. Essa escuridão está demais. Aí o pai disse: sim, está completamente escuro. Você pode dormir, não tem nenhum problema. Ela responde e disse: mas papai, eu não posso te ver, e agora? Você está olhando para mim, papai? Ele: sim, eu estou olhando para você, minha filha. Aí ela perguntou: papai, você pode me amar no meio dessa escuridão? Ele disse: sim, meu rosto está fixo em você e eu posso te amar no meio da escuridão. Porque o nosso Pai Celestial quer que você e eu saibamos de que seu rosto sempre está olhando para você e para nós. No meio, não importa o escuro que esteja, Ele sempre está olhando para nós. Amém? Alguma pergunta, algum comentário esta noite? Você pode colocar no chat, eu posso responder, ou se você quiser me perguntar diretamente no número de WhatsApp ou correio eletrônico da igreja. Deus quer que você saiba que não importa o escuro que esteja, Ele sempre está olhando ao nosso rosto. Frustração, opressão, escuridão, confusão acabam trazendo incredulidade, fazendo as pessoas agir por elas mesmas. Vamos fazer a oração essa noite. Vamos todos inclinar o rosto esta noite e confiar e fazer uma oração. Quero fazer uma oração confiando em Deus. Senhor, eu te agradeço esta noite pela oportunidade que você tem nos dado, Jesus. A oportunidade que você tem nos dado de te conhecer. Nos ajuda, Senhor, dando-nos uma fome e uma sede de justiça e da tua palavra.
de te procurar em oração, ainda mais em tempos de escuridão. Senhor, nos ajuda nesses tempos a manter um coração sensível, ouvidos sensíveis à tua palavra, para te conhecer melhor e para poder saber que tu estás olhando para cada um de nós. Senhor, pedimos que nos ajudes a confiar em ti e a esperar em ti. Nos ajuda a saber que você sempre é fiel. Te agradecemos esta noite no nome de Cristo, e todo o povo de Deus diz: amém. Aleluia. Uma vez mais, obrigado por ter assistido esse estudo bíblico, lição 10, eu acredito. Eu vou dar uma olhada quantas lições ainda mais temos, mas terça-feira e sexta-feira que vem continuaremos com o nosso estudo. Não se esqueçam, tenham um bom fim de semana. Temos culto domingo de manhã às 11 e domingo à tarde às 19h30. Convide alguém, quando receber o link, passe para os outros. E vamos louvar a Jesus, vamos viver para Deus, vamos convidar outros. Outros estão passando por situações que talvez você já passou, ou situações piores, e vamos confiar nele. Vamos fechar o culto em oração, agradecendo a Deus por esse estudo. Senhor, te agradecemos esta noite pela tua palavra. Nos ajuda a confiar e a conhecer-te melhor, mais profundamente, para entender que estás fazendo e aperfeiçoando nossas vidas, nos trazendo maturidade em tempos de escuridão. Te agradecemos por tudo que estás fazendo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor os abençoe e tenha uma boa noite. A paz do Senhor seja com vocês. Amém.